Olá, simuladores! Sintam-se todos em casa aqui no canal Simular. Com vocês, o professor Celso. E nesse vídeo irei mostrar 4 formas de simular degraus e rampas de tensão no PCIM 12. Mais uma vez gostaria de agradecer aos desenvolvedores desse software que me disponibilizaram gentilmente a licença para fins didáticos. Para poder nós simularmos rampas e degraus de tensão, eu vou utilizar aqui 4 fontes diferentes. Então são duas funções, são degraus, e nós temos aqui o degrau, step, que o caminho está aqui, e o step, ou degrau, em 2 níveis, que o caminho está aqui. A outra fonte é a piecewise linear, que o caminho está aqui. Se nós fôssemos traduzir aqui piecewise linear, é como se fosse você quebrar uma forma de onda em pequenos pedaços, que seria o piecewise, e esses pedaços eles são retas, são lineares. Então a gente vai quebrar uma dada forma de onda que a gente queira, e aí a gente pode simular não só degraus e rampas, mas qualquer forma de onda, contanto que você quebre em pequenos pedaços e cada pedaço é uma reta. Tá? Então essa é a piecewise linear, está aqui o caminho dela. E essa mesma piecewise linear, só que em pares, em pair. Está aqui o caminho dela. O símbolo é idêntico, né, delas duas, só que tem um detalhe que as diferencia na hora de parametrizar. Então vamos lá, começando aqui com o degrau por meio da função step. Nós temos aqui os parâmetros necessários para configurar essa fonte de tensão, que basicamente é o instante t-step, no qual eu quero que esse degrau inicie. Essa função sempre o degrau inicia em 0 volts, e nesse instante que eu coloquei aqui 0.05, ele sobe ou desce, né, para o valor que você colocar aqui em V-step. No caso aqui eu coloquei 1. Então é um degrau unitário que vai aparecer no instante 0.05 segundos. Eu estou simulando aqui 0.1 segundos. Então vamos ver aqui esse resultado. Então começando aqui com a tensão step. Então está aqui ela. Ele inicia em 0, essa função sempre inicia em 0, e no instante que você escolheu, que no nosso caso foi 0.05 segundos ou 50 milissegundos, ele sobe instantaneamente para o valor desejado, que no nosso caso aqui é 1 volt. E aí se mantém. Então essa é a função step ou degrau. A forma mais simples de se simular um degrau é com essa função. Mas há a função também degrau de 2 níveis. Vamos ver qual é a diferença. Primeiro, que essa função ela aceita uma tensão inicial e uma tensão final. Então a gente poderia, aqui a gente tem uma maior versatilidade. Certo? Para eu obter o mesmo resultado da função anterior, então minha tensão inicial vai ser 0 e minha tensão posterior vai ser 1. No instante t-step 0.05, para manter o padrão, eu vou ter aqui essa transição. E uma diferença também dessa fonte de tensão, né, desse degrau em 2 níveis, é o tempo de transição, que aqui ela vem padrão na fonte 1 milissegundo. Então vou mostrar aqui o resultado da simulação para a gente ver a diferença. Aqui está ela. Então perceba, ela iniciou em 0, porque nós escolhemos esse nível. No instante 0.05 segundos ou 50 milissegundos, ela sobe para o valor de 1 volt, que nós escolhemos também, e se mantém. Agora perceba que ela não sobe instantaneamente. Ela tem um tempo de transição. Se a gente fosse ver o tempo desse ponto menos o tempo desse ponto, é exatamente o tempo que foi colocado aqui de 1 milissegundo. Agora o detalhe, se a gente quiser que essa fonte se torne igual à anterior,
nós temos que colocar um tempo menor. Só que ao diminuir esse tempo, pode ser que seja requerido na simulação um passo de simulação menor. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui com 1 microsegundo. Vocês vão ver que o próprio PSIM vai automaticamente mudar o passo de simulação, porque esse tempo de transição é muito curto para o passo que já estava aqui no caso aqui eu vou colocar aqui 1 vezes 10 a menos 5, que é o padrão do PSIM, e vocês vão ver que ele vai requerer um passo menor que esse aqui, certo? Para poder fazer aquele tempo de transição de 1 microsegundo quando nós colocamos aqui. Então, vou simular. Perceba que o PSIM ele deu esse aviso aqui, ó, que o time step, o passo de tempo, foi mudado para o valor 5 vezes 10 a menos 7. Então, ele reduziu o passo de tempo que estava em 1 vezes 10 a menos 5 segundos. Vou dar OK aqui. Então, com isso, aí sim nós temos os dois degraus muito parecidos. Então, qual é a desvantagem desse degrau em 2 níveis? É essa questão do tempo de transição, que se você quiser um tempo de transição menor, como é o caso do step, provavelmente isso vai influenciar no passo de simulação. A vantagem do degrau em 2 níveis é que você pode ter 2 níveis. Então, vou até mostrar aqui, por exemplo, digamos que a gente queira sair do nível 1 volt para o nível 5 volts. Então perceba que nós temos aqui um degrau saindo no nível 1 para o nível 5. Enquanto esse degrau aqui, ele sempre sai do nível 0. Vamos ver agora como obter esse mesmo degrau com a função piecewise linear. Como eu falei, essa função piecewise, ela quebra uma forma de onda qualquer em trechos em que cada trecho tem que ser uma reta. Então suponha, vou voltar aqui ao gráfico, que eu queira simular esse degrau com a função piecewise linear. Então, quantos pontos eu tenho que marcar para poder eu obter isso aqui? Ou seja, quantos trechos de reta? Eu tenho esse trecho de reta, esse trecho de reta e esse trecho de reta. Se eu for escolher em termos de pontos, eu tenho um ponto, que é esse ponto inicial, 2, 3, 4 pontos aqui. Então, são essas informações que a gente tem que passar para essa fonte de tensão. Vou mostrar aqui. Então, como é apenas um degrau que nós queremos, nós vamos botar a frequência 0. Se desejasse uma onda periódica, era só colocar a frequência desejada. No nosso caso, o número de pontos são 4, como eu falei. Então, os pontos são no instante 0, que é aqui nessa linha aqui de baixo são os instantes de tempo, nessa linha aqui de cima são os valores de tensão. Então, no instante 0, tensão 0. No instante 0.05, tensão 0. Então, foi o primeiro trecho aqui do gráfico. Eu mandei esses dois pontos. No instante 0, tensão 0. No instante 0.05, tensão 0. Agora eu vou ter no instante 0.05, tensão 1. E no instante 0.1, tensão 1. Então, são essas informações que eu vou colocar lá. No instante 0.05, tensão 1. E no instante 0.1, tensão 1. Então, 4 pontos. E com isso eu vou simular o mesmo degrau com a função agora piecewise linear. Mostrando aqui. Então, aqui está ela. Mesmo degrau, sem nenhuma modificação. A outra fonte, também eu tenho que informar pontos, só que o que muda é a forma de se informar os pontos, porque aqui ela trabalha com essa forma de coordenadas, em que o primeiro elemento aqui é o tempo, coloca-se uma vírgula, e o segundo elemento é a tensão, cada ponto delimitado por parênteses. Então é só colocar as coordenadas dos 4 pontos. Primeiro ponto 0, 0. O segundo ponto 0.05 de tempo, tensão 0. Terceiro ponto 0.05 de tempo, tensão 1. Quarto ponto 0.1 de tempo, tensão 1. Certo? Então são os mesmos pontos que estão aqui, só que colocados de uma forma diferente. Frequência também 0, porque essa minha onda não é periódica. Então mostrando essa forma de onda.
Perceba, temos o mesmo degrau. Agora, como faríamos para obter rampas? Com a função step, não seria possível, mas com todas as outras três, nós poderíamos obter rampas. Então, suponha que nessa eu vou tentar obter uma rampa que vá de 0 a 1 em 0,1 segundo. Então, como é que eu faço com essa minha primeira função step aqui? É só, primeiro, como ela começa a crescer a partir do instante 0, então o t-step é 0, e eu coloco o tempo de transição, o tempo total, que no caso é 0,1 segundo. Então perceba que nós vamos ter aqui uma rampa. Como obter agora com as outras formas de onda, a piecewise linear? Como eu quero uma rampa, agora eu só preciso de dois pontos, que seria esse ponto inicial e o ponto final. Comporíamos uma reta, então eu só vou precisar de dois pontos. Então, vindo para essa primeira fonte, eu quero no instante 0 tensão 0, né? Então aqui no instante 0 tensão 0, e no instante 0,1 eu quero tensão 1. Antes de simular, como nós agora só temos dois pontos, na função piecewise linear, temos que colocar aqui então dois pontos. Então, simulando, perceba, temos aqui a nossa rampa, com só dois pontos. Vou fazer agora a mesma coisa com a outra piecewise linear. Só preciso desse ponto inicial e do ponto final. Vou deletar aqui os outros pontos do meio. Uma vantagem dessa piecewise linear em pares é que a gente não precisa dizer o número de pontos. É muito comum, às vezes, nessa piecewise linear aqui, nós colocamos uma quantidade de pontos e esquecemos de dizer o número de pontos aqui. E isso dá um problema na simulação. Nessa outra piecewise linear, ele não pergunta o número de pontos. Então a gente já coloca separadinho, então não teria problema, certo? Então aqui eu só coloco o ponto inicial e o ponto final. Vou ter também uma mesma rampa. Mostramos aí como obter degraus e rampas no PSIM 12 de 4 formas diferentes. Vale destacar que com essa função piecewise linear, nós podemos até obter outras formas de onda que a gente pode mostrar futuramente em outros vídeos. Agradeço a todos, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.